Boa noite, amigos e amigas do Facebook, do YouTube, da página Literatices. Esse é o programa Literatices de número 12, segunda temporada, e eu apresento a vocês o meu amigo Wander Lourenço para fazer as honras da casa. Boa noite, Wander. Boa noite, Zé Arnaldo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Literatices de número 12, o segundo programa da segunda temporada. E hoje nós temos a honra e a alegria de receber a escritora e acadêmica Nélida Pinhon, o professor e ficcionista Dionísio da Silva, nosso querido amigo, colega de trabalho, e as cantoras mineiras. Por coincidência, no programa passado, nós recebemos duas cantoras mineiras, né, a Bárbara Barcelos e a Lísia Condé, e hoje também teremos a presença de duas intérpretes mineiras, a Sara Abreu, minha parceira, e a Yaya Drummond, que também fez uma canção comigo, ou seja, também é minha parceira musical. Então, hoje o programa, com essas ilustríssimas figuras, né, ilustríssimas presenças, nós vamos fazer a abertura com a minha querida amiga e parceira, Sara Abreu. Por favor, Sara Abreu, seja muito bem-vinda ao Literatices. Tudo bem, minha querida? Tudo Boa ótimo. noite, Sara. Tudo bem? Tudo jóia, Zé. Prazer. Obrigada. Você está um pouquinho afastada da música, né, Sara? Está terminando lá a segunda graduação, né? Terminei finalmente, né? Terminou. Depois de muito tempo. Depois de muito falar. Aí agora volta com a corda toda, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Essa pandemia deu uma esfriada aí, né? Nas apresentações, shows, verdade. A gente fica meio, né? Para retomar depois de 5 anos quase parada, né? Fica mais difícil. Mas vamos aí, vamos tentar. Você sabe que eu sou um admirador seu, né? E também falar para o Zé Arnaldo que nós viramos parceiros, né? Você não era muito de compor, tinha feito um trabalho com a Deia. Tinha feito, pois é. Mais ou menos. Jogou na fogueira e deu certo no fim. E a gente fez, acho que umas 5 ou 6 músicas já, eu acho. Não tenho certeza. Faz uns downloads, assim, né? Não sei de onde vem. Inclusive, uma que nós fizemos, que é a Tristeza de Palhaço, né? Eu vou incluir, até que comentei com você naquele dia, eu vou incluir no documentário do Antônio Torres. Ah, que legal. Inclusive, vou incluir também o que eu fiz com a Yaya Drummond, porque hoje nós receberíamos a cantora niteroense, Lu, mas ela teve um problema, Lu Oliveira, ela teve um problema de um falecimento de um amigo muito próximo, e ela pediu para reagendar a participação dela. E nós lembramos, o Zé Arnaldo lembrou da Yaya, que fez o segundo programa Literatices nosso, justamente com o Dionísio da Silva. E a Yaya, por nossa sorte, aceitou o convite, né? O convite do programa. Sara, você sabe que o Wander tem uma meta, que é fazer canções com 100 compositoras. Estou chegando lá. Bom, né? Eu já estou quase chegando lá, hein? Olha, eu não conheço nenhuma compositora nativa no Brasil que não tenha pelo menos uma canção com o Wander Lourenço. Me parece. Ele manda letras, vai produzir assim lá longe. Olha, e outra coisa, eu estou virando especialista em fazer as cantoras virarem minhas parceiras. Porque a Lísia Condé nunca havia feito uma música e musicou um poema meu para botar no filme do Cravo Albim. Chama Viver. Esse poder de sedução, ele não só convence a fazer. Alguma coisa do além, aí acha umas coisas perdidas no universo. O que você vai cantar pra gente, Sara? Para nós fazermos a Tristeza de Palhaço, que fazer as duas nossas, né? Para mostrar, aliás, vão ser estreia universal, porque ninguém escutou isso ainda além da gente, né? Estreia universal. Não fizemos. Eu vou fazer a capela, porque ao contrário da Yaya, infelizmente não sei tocar, né? Não toco nada, eu só me viro aqui no piano. Essa é a etapa do plano do Wander, ele vai te ensinar a tocar um instrumento.
Deus aí eu também não sei. Essa aí ele vai precisar que eu nasça de novo, porque olha... Não, mas eu também não toco instrumento nenhum. Eu tentei. Então eu vou aprender desse jeito, aí vou ficar nesse... Eu tentei o violão. Ô, Sara, eu tenho certeza de que ainda alguém vai conseguir criar um mecanismo que tire esse delay que há entre nós e a gente possa, de um canto, acompanhar o outro. Seria lindo, né? Ainda não dá. Possível, por conta do atraso da transmissão e da tal da velocidade da luz e do som. É verdade. A hora que eles resolverem isso, na próxima. A pandemia está tão longa que eles não vão conseguir resolver isso neste Covid-19. Nossa. Tá. Deixa eu te pedir uma coisa, Sara. Então, eu vou pedir para você cantar uma, aí nós vamos iniciar a entrevista com a Nélia, e no decorrer da conversa, o Zé Arnaldo lhe chamará novamente e você canta a segunda, tá bom? A gente faz o encerramento faremos com a Yaya Drummond. Então tá bom. Então, com vocês... O Amém Viola. O Amém Viola é a nossa primeira. A minha primeira. Né? Foi a nossa primeira parceria. Então, com vocês, a grande intérprete, uma voz maravilhosa, canta demais essa moça, Sara Abreu. Wanda, eu vou desligar os nossos microfones para que a voz dela saia mais limpa, tá bom? Findada a noite, sob o réu espetáculo, quando descerram rubras as cortinas da fantasia com a qual eu me desfaço, a lágrima escorre por mímicas retinas, desce do picadeiro a tristeza do palhaço que encobre passado véu de estrelas, a pantomima ao luar em descompasso, desfolha-me o tempo, pétala por pétala. Ao intento da risada, sobre o corpo laço, as vestes descoloridas fincadas ao chão, do camarim onde eu de mim me desfaço, cubro-me com velho paletó de algodão, que me desabriga, ribalta o frio cansaço. Daqui floreia a vida pela inteira. Que lindo, parceiro. Bonito. Muito bonito. Primeira mão vai ser a música do documentário Antônio Torres.doc. Está em produção. E assim que a ABL abrir as portas, a gente vai fazer a última filmagem para entrar em processo de edição. Então, nós estaremos em breve no cinema, nos melhores cinemas. Como é que se diz, Arnaldo? Nos melhores cinemas, né? Melhores cinemas de Ramos. Pois é, Sara. Obrigado. Nós vamos convidar. Não vai embora, não, porque a gente vai chamar você de volta. Tá bom? Obrigado, Sara. Daqui a pouco você volta. Tá linda a nossa tristeza de palhaço. Então, vou convidar aqui para a nossa conversa literária de hoje a escritora e acadêmica Nélida Pinhon, que acabou de receber um prêmio muito importante do PEN Clube do Brasil e com a ilustre participação de Dionísio da Silva. Sejam muito bem-vindos ao nosso Literatices, Nélida Pinhon e Dionísio da Silva. Nélida, minha querida. Boa noite, Nélida. Boa noite, Dionísio. O Dionísio que é quase sócio do Literatices. Dionísio já tem até a carteirinha dele. Boa noite. Grande alegria ter a Nélida aqui.
noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nélida, eu gostaria de começar a nossa conversa literária falando do seu livro, né? Do seu livro premiado, o romance mais recente, né? Que foi homenageado naquela noite muito agradável de segunda-feira, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, com a presença do embaixador da Espanha, presidida pelo nosso querido Ricardo Cravo Albim, né, e inúmeras outras personalidades, uma cerimônia, uma solenidade muito interessante, muito, muito bonita, né? Então, fala um pouquinho para a gente desse livro. Eu sei que você ficou um período em Portugal, 1 ano, né, escrevendo romance. Conta um pouco dessa obra. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os presentes e os que nos estão assistindo, né? Esse romance, Um Dia Chegaria a Sagres, saiu em setembro, outubro, né? Num momento muito difícil, pouco auspicioso, mas que eu lutei com a editora, e a editora muito cordata, entendeu? Eu queria que saísse na pandemia, porque eu confiava nos efeitos da literatura brasileira, na produção dos escritores brasileiros, entre os quais a minha pessoa. Esse livro, de verdade, foi concebido em 2005, mas eu conhecia muito bem o tema, eu sabia por onde ir, o que eu buscava, né, de um pequeno feudo que depois se converte no império, né, porque o império ou uma nação só chega a esse estágio superior, não é? Depois de grandes conquistas, de grandes avanços civilizatórios. Mas eu não tive condições de me afastar do Brasil, porque eu sabia que seria indispensável passar uma longa temporada em Portugal, mas não tanto para pesquisa. Não foi para isso. Era para uma pesquisa da alma, uma pesquisa dos resíduos da língua, dos segredos da língua. Quem sabe eu ouviria alguém falando igual Camões, eu recolheria as sobras deslumbrantes desse grande bardo, né? E é muito interessante você que está habituada, como eu, a viajar pelos séculos, que eu amo muitos séculos, eu sabia que percorrendo as veredas portuguesas, não é, eu chegaria não só a Sagres, porque eu fui lá várias vezes, mas eu recolheria a linguagem do vento, porque o vento explica a conquista portuguesa. O dever de você se lançar ao mar, de ser navegante, destemido, insensato, né? Então, eu visitava não só os monastérios, mas isso eu já conhecia, eu via as árvores, né? Como eu falei, o ruído da língua, eu olhava a modéstia da paisagem, uma paisagem linda, tudo falava, não havia silêncio em torno de mim, portanto, um material extraordinário que eu recolhia e ia imediatamente trabalhando, porque eu escrevi lá todo o primeiro manuscrito, com muitas dificuldades, porque eu quebrei o braço em Madrid, eu estava com dificuldade de enxergar já naquela época, de modo por isso que eu escrevi à mão. E o pior, que para escrever, eu não podia, não teria como reler, de algum modo, eu tinha que confiar na minha memória. Eu escrevia guardando a frase anterior, eu não tinha como visitá-la. E assim foi, terminei esse livro, mas o que me ajudou muito a adentrar-me pelos personagens é o convívio com o texto. O texto tem uma característica extraordinária, né, Dionísio? Você, como ficcionista, ele educa você, ele tem uma pedagogia. À medida que ele emerge de um mistério extraordinário, de uma área sombria que não existia aparentemente, mas que já existia em você, e que cobrava aparência, cobrava ressurgir, você vai vendo que você deve adicionar à linguagem, às histórias e aos personagens. Os personagens vão ganhando uma soberania, uma autonomia de tal forma que você
como que não que você se submeta a ele, nem ele, mas também eles não se submetem a você integralmente. É um matrimônio, é um enlace extraordinário. Isso foi feito, sobretudo porque eu tinha que compor personagens muito complexos. Eu tinha que compor uma mulher que é má. Você já pensou uma ficcionista histórica, uma feminista histórica, criar uma mulher perversa? Que é uma personagem? Ou seja, eu fiz coisas com as quais eu não posso me refletir nelas. E também, aí que foi uma coisa muito bem pensada, e acho que deu certo, porque os homens estão todos encantados com como é que eu pude entender a sexualidade masculina na sua máxima exacerbação. Porque eu escolho uma primeira pessoa e um homem. Né? Então, conviver com um homem, sendo a primeira pessoa, que é uma voz extraordinária, a primeira pessoa comporta todos os erros, todos os absurdos. Você é responsável pelo que você diz e pelo que você deixa de dizer por conta dos seus interesses. Você que determina o que vai aparecer e o que submerge na literatura. Então, isso é extraordinário. E com isso, de certo modo, atenta a narrativa, a explosão narrativa, não há lacunas, porque ele não deixa ter lacunas. E as eventuais lacunas são deliberadas da parte dele. Né? Como quase no final, eu tive um controle extraordinário para não antecipar o desfecho trágico do livro. Eu controlei-me, não é? Um grande controle, e adotei uma técnica que interrompia a trajetória do drama e fiz ele viver outras coisas. Só no final da vida é que nós vamos saber os dramas, as paixões finais, enfim, o que dá o clímax, o grande clímax do romance. Então, é uma primeira pessoa, isso para comentar. Ele é um camponês pobre. Eu gosto muito do lavrador. Eu, desde menina, quando eu tive 10 anos, tinha 10 anos, eu fui para a Galícia e convivi com os lavradores, com os camponeses. E eu tenho um amor especial pelo campo. Como é que, com aquelas mãos calejadas, arrebentadas, pobres, carentes, eles criam os produtos da terra, os produtos do mundo. Nada é mais importante que a produção da terra. Nada. Eu vou lhe dizer uma coisa, nem a literatura, nem a arte. Porque a arte sem o pão não existe. É indispensável, quase que a tríade mediterrânea, né? O vinho, o pão e o azeite. Não é isso? Então, ele descobre que é um miserável, que não tem a menor importância, que vai morrer no anonimato. Mas um professorzinho de escola de aldeia, que eu conheci alguns, fala-lhe de um passado que desconhecia. Ele diz para ele que Portugal foi um império, foi uma grande nação, teve heróis. Aí desperta nesse menininho ignorante a noção do que é a grandeza. E que mesmo você não fomentando a própria grandeza, você é usuário dela, sendo filho dela. Então, ele vai ao alcance dessa grandeza imaginária, porque é a sua. O livro é enorme, se eu vou falar, ninguém mais fala, por favor. Não é, Dionísio? Eu quero colocar o Dionísio na conversa. Dionísio, boa noite. Eu quero ouvi-lo. Aceitar o nosso convite para participar aqui do Literatice. Eu sei que você e Nélida são amigos há muito tempo, e estão na mesma área, que é a literatura, que é o trabalho com a palavra. Eu sei que você vai querer conversar com ela, mas eu trago aqui uma indagação de vários alunos
para você, Dionísio. De onde vêm as palavras? Boa noite, meu querido Zé Arnaldo. Ele sempre prega uma peça, Nérida, o Zé Arnaldo, sobretudo para os conferencistas. Ele só teve mais reverência com você. Comigo ele já arma um arapuca de cara. O Wander Lourenço, que é também ficcionista, quero ver se tenho o prazer de ser editor dele. Estou levando para uma editora. Ele já tem vários livros publicados, mas queria chegar a outros locais. E queria saudar a Sara. Eu acho que deve ser difícil cantar a capela numa situação dessa, não é? Em que o Zé Arnaldo me explicou uma coisa que eu não sabia: não dá para colocar o violão num lugar e a fala, o canto no outro, e se fazer acompanhar, uma limitação da live, porque a luz e o som têm velocidades diferentes. E queria saudar também outra pessoa que nos acompanha, a Nélida, nossa querida Nélida Pinhon, hoje está com a coreografia de pessoas aqui, não é? Então eu queria concluir a saudação me cercando da Nélida, saudando a Yaya Drummond. Eu ouvi cantar e tocar naquela nossa memorável live, e agora vou para o terreno talvez perigoso, mas como a Nélida e os outros também sabem, mas a Nélida é quem sabe mais, porque nós temos uma jornada mais longa de parcerias em vários eventos. Eu gosto da fala perigosa, porque senão a gente não chega na verdade. Você não chega na verdade com medo. E eu queria, então, agora, feita essa introdução, dizer o seguinte: olha, a Nélida Pinhon, eu a conheci primeiro como escritora, e só depois como pessoa, e para minha sorte, minha amiga querida de tantos anos. E ela e o Rubem Fonseca, que foi também um querido amigo que nos deixou no ano passado, em abril, há poucos dias de fazer aniversário, em maio, o mesmo mês em que a Nélida também faz aniversário. Eu sei algumas coisas da vida da nossa escritora. Ela me semelha... Eu vou lembrar aqui, para situar a Nélida para aqueles que nos estão ouvindo, e responder para o Zé Arnaldo com essa pergunta provocativa, que de todas as vozes brasileiras, não apenas das vozes femininas, eu acho que a Nélida Pinhon é aquela que mais preenche uma condição que me encanta muito, e que foi destacada por ela para falar de um outro escritor, mas eu vi que quem tem isso é ela, Nélida. Nos anos 70, Nélida Pinhon e eu estávamos com o Josué Guimarães em algum evento, algum lugar em Porto Alegre, e ela disse: veja, Dionísio, o Josué como que saboreia as palavras antes de servi-las, não é? E quem lê o Josué Guimarães, e quem, como eu, convivi tanto com ele, né? Eu morei sempre no Sul, sabia disso. Mas esta qualidade, quem tem e faz malabarismos com ela é a Nélida Pinhon. E vou dizer outra coisa: além de ela fazer isso com o texto que ela escreve, ela faz também falando. E eu tenho notado que isso não é muito frequente entre os escritores, mesmo entre aqueles que são professores. É claro que os professores têm menos dificuldades de conciliar o que falam e aquilo que escrevem, mas ela tem essa habilidade. Então, para não ficar sem muita... Não é uma aula, é uma conversa, eu queria lembrar assim, a Nélida Pinhon, me parece, afinal, a Nélida é a referência solar desta nossa noite, apesar de a noite ser uma coisa da lua, não é? É a Nélida que é a nossa referência solar hoje,
ela me lembra aquilo que o Paulo Leminski dizia nas mesas de bar, quando a gente falava de literatura. Ele dizia, olha, Dionísio, tem gente que acende uma lâmpada, a gente lê aquele romance, aquele conto, aquele poema e diz, legal, realmente, acendeu. E tem outros que são umas centrais elétricas. A gente precisa pôr ali um transformador, fazer vários fios, diluir aquela energia para fazer com que ela acenda. Como é que eu tenho feito isso? Ao longo dos anos fiz muito isso, né? Produzindo leitores para que meus alunos tivessem uma boa formação, como fazemos todos nós. Então eu chegava e fazia o que eu vou fazer agora, ó. Eu pegava um trecho da Nélida Pinhon, por exemplo, se fosse o assunto da aula, formação, o curso de letras, todo mundo sabe, tem uma organização assim, até a gente chegar no romance contemporâneo, e pegava e não dizia nada, chegava e dizia assim, ó, estou em Lisboa e vim para ficar. Lembro-me de ter jurado no passado não regressar à minha aldeia lá no norte após o enterro do avô Vicente. Éramos poucos à beira da cova rasa, sua sepultura. Ele era magro e o caixão estreito. Não havia que aprofundar o buraco. Então, quando eu li esse trechinho que eu agora trouxe aqui, do romance de que falamos hoje, eu também quero dizer de passagem o seguinte, ó. Eu estou lendo assim, aqui tem 500, 600, 3.500 livros, porque é um Kindle, né? Facilitou, porque eu tinha lido logo antes, por motivos de gosto, não é? Porque eu já tinha lido esse romance nos anos 80, este aqui, ó, A República dos Sonhos. Olha a diferença, aqui tem um livro... E aqui tem uns 500, 3.500, quantos vocês quiserem. Então, nós estamos agora num momento privilegiado de fazer uma reflexão, assim, levantar pelo menos um dado. Os descobridores, os que trouxeram os espanhóis e os portugueses para cá e que nos levaram de volta, tanta coisa para lá, eles vivem dois momentos de tecnologias diferentes, não é? A Nélida falava há pouco do vento. Quando a gente imagina, não é, que nós fomos descobertos e ocupados, não é, nossa terra, por gente que veio sem mais do que o vento como energia para cá, a gente fica realmente dizendo como é que isso foi possível, é uma magia impressionante. E também queria dizer o seguinte, Zé Arnaldo, as palavras, respondendo à pergunta que você me faz, eu acho que as palavras vêm sempre do coração, e ao coração elas retornam. Elas saem do coração do escritor, vão ao coração do leitor. Eu agora quero, concluindo essa intervenção aqui, dizendo o seguinte: eu estava em Lisboa quando a Nélida estava escrevendo, eu estive lá umas 2 vezes. Inclusive, num dia, eu lamentei muito não me encontrar com a Nélida, porque eu tinha jantado com a Teolinda Gerson, a escritora portuguesa admirável, nossa amiga comum, e ela ia encontrar-se com a Nélida no dia seguinte, e eu tinha um compromisso agendado, e no outro dia sairia dali. E lamentei muito, mas ela estava escrevendo. Foi uma vez. Na outra vez, isso foi em 2017, eu acho, né? Em 2019, foi o José Carlos Gentili, estávamos juntos lá, e ele, acho que esteve com a Nélida, e a Nélida, ela escreve em segredo, ela fica trabalhando que nem uma moura. Seria bom, Nélida, agora para ir fazendo nessas nossas... Disso, o Eduardo Lourenço, o grande mestre,
que frequentou muito a minha casa, o apartamento que eu aluguei lá em Lisboa, ele dizia: as pessoas não sabem, primeiro, quem é essa mulher e o que ela estará fazendo. Vai ser uma explosão, vocês vão ver. Nós não sabemos. E a própria tia Olinda, no outro dia, disse: gente, nós não sabíamos que você estava fazendo este romance épico, não sabíamos, você ri muito, você é engraçada, você convida para jantar, vai jantar, ninguém diz de que você é capaz de fazer. A tia Olinda, queridíssima amiga tia Olinda. Então, eu acho que o que vai fazendo... Interessante você falar no vento e que nos trouxe os portugueses e o português para o Brasil, né? Porque o português veio nas traqueias dos portugueses, mas, segundo a teoria oficial, os portugueses chegaram aqui pela falta de ventos, né? Também. Mas, olha, acontece, você vai me desculpar, o vento realmente é um personagem extraordinário. Se você está de Sagres, naquele promontório, você corre o risco de ser varrida. Aquelas escarpas que atraem você para a morte como um feito heróico. Você tem vontade de morrer para poder ser um Gil Eanes, para chegar ao bojador. Não é? É uma coisa, você compreende que, a partir dessas conquistas todas, dessa insanidade dos portugueses, eles implantaram, sem dúvida, uma nova imaginação para a Europa. A Europa vai se nutrir de uma nova versão de imaginação. Porque a imaginação não é uma coisa vaga, ela tem códigos, não é verdade? Ela tem vários códigos. E ela é fomentada pelo fato, se você engole cada vez mais nutrientes para alimentar a imaginação. Então, eles deram ao mundo essa feição nova de coragem, de criar um monstro, eles acreditavam em monstros. Não é? Então, as correntes marítimas, ninguém chegaria além do Cabo de Bojador, havia que morrer ali, nos arrecifes. Ou seja, por isso que eu gosto muito de dizer que você falou do Brasil, esse Brasil oficial nosso nasce da grandeza desse império. O Dionísio mencionou o Rubem Fonseca, e eu lembrei de um episódio quando eu estava fazendo um documentário sobre a Nélida Pinhon, né, a Dama de Pétalas, e eu fui entrevistar o Antônio Torres. E o Antônio Torres me disse assim: olha, Wanda, certa feita, o Rubem Fonseca me disse o seguinte: todos nós escrevemos, mas quem escreve bonito mesmo é Nélida Pinhon. Aí eu falei, é verdade. E outra coisa do vento, que eu lembrei agora, foi uma outra história engraçada do vento, foi que o nosso amigo Carlos Nejar, né, falou assim: ô Wander, tudo que aconteceu na minha vida foi o vento que trouxe. Porque ele minuano. Aí eu fui a Porto Alegre. Fiquei um período lá em Porto Alegre e não parava de ventar um só minuto, ventava o tempo todo. Eu falei para o Nejar, quando eu voltei para Nejar, mas lá venta o tempo todo, Nejar. Como é que são ventos? Ele falou: não, mas as coisas boas vêm pelo minuano. Eu falei, tá bom. O Wander, todos os países, os ventos são batizados. O Éolo, do Odisseia, né? Ele pergunta ao Ulisses: quem é você? E o Ulisses, sábio, astuto, diz: ninguém, porque ele sabe que é perigoso se identificar para o Éolo. Ou seja, em todos os países, o vento tem uma história. Há ventos que enlouquecem, né? Há ventos que são amenos, benignos, né? Frutíferos. Por exemplo, na terra do meu pai, na Galícia, há um vento chamado aire norte, ou seja, vento norte. Ele era retumbante e, ao mesmo tempo, discreto. É uma combinação difícil, né? Mas ele assustava. Eu ia para as montanhas com as vacas, com as ovelhas da minha avó, e ficava o dia todo lá, ou pelo menos, vamos dizer, a partir da manhã, sem medo. Eu não tenho... E o ruído do vento confundia-se com o uivo dos lobos. Era uma sinfonia extraordinária.
Eu me lembro, na Suíça, o biso, um vento que esse perturba, faz um mal terrível. O Morocco tem grandes ventos, a transmontana. Eu tenho um livro juvenil, como é que se chama meu livro? A Roda do Vento, que é a história dos ventos. Muito bem observado, querida Nélida. Eu queria trazer mais águas para o seu monjolinho do vento e lembrar três coisinhas. Primeiro que um outro vento, o Zéfiro, nos trouxe o zero. Quando os portugueses chegaram aqui, nós ainda não tínhamos o zero, não é? Foi o Zéfiro, este vento Zéfiro, que um dia, inclusive, deu nome ao mesmo étimo para a palavra zero, esse vazio, não é? Exato. E o Érico Veríssimo fez do vento o seu grande personagem no Tempo e o Vento. E a terceira coisa, o seu confrade da Academia Brasileira de Letras e nosso querido amigo Carlos Nejar, tem um verso lindo, Zé Arnaldo, que ele pergunta assim, venta quando? É depois de ter amado. E vai fazendo essas cadências ao longo do poema, que se chama O Campeador e o Vento. Então eu não me admiro que o Wander tenha se deslumbrado com a ventania de Porto Alegre, aquele minuano que, inclusive, dá nome aos índios que ocupavam o Rio Grande do Sul, a tribo minuano. O vento fez Nejar um grande poeta. Mas, enfim, eu mencionei o vento como um ingrediente essencial, né, para impulsionar os portugueses a essa aventura inaudita, excepcional, que atinge Mateus. Mateus passa a ser uma outra pessoa a partir dessa consciência de herdar um pedacinho pequeno, uma lasca da grandeza portuguesa. Nélida, o que você diz, por exemplo, na República dos Sonhos, é a história de lá para cá, não é? Quando o Madruga desembarca aqui, ou no começo do século, acho que é 1913, por aí, com seus filhos, a mulher, e veio estabelecer, ele tem um sonho diferente, ele quer ter as coisas, ao passo que o Venâncio quer continuar de empregado do Gonçalves e não tem nenhuma ambição, não é, de ter as coisas. É o Madruga que quer fazer isso. E agora, quando eu cheguei a Sagres, não é? Você tem o outro caminho, o da volta, não é? E o narrador é o Mateus. Lá na República dos Sonhos, a voz é mais feminina, é a Breta, não é? A gente fica sabendo só no final, né? Que a Breta vai contar, e já terminou a história. Mas, de verdade, se você vê a técnica narrativa da República dos Sonhos, é uma técnica que termina, ela como que prometendo contar uma história, que foi a história que você leu. A história muito interessante. Né? Foi um recurso que eu adotei, muito difícil, por sinal, né? Porque eu misturo primeira pessoa, terceira pessoa, segunda, pessoas invisíveis, você não sabe a quem atribuir. É realmente a República, mas ambos os livros têm uma épica. São romances totalizantes. Eu sou atraída cada vez mais, não quer dizer que de vez em quando eu não mude, por aquele panorama nacional ocupado, como se fosse assim, por exemplo, ocupado pela uma humanidade não só daquele século, mas dos séculos pretéritos. Como se nós, o personagem, arrastasse consigo, sem saber, todos os primórdios da humanidade. Ele não é sozinho, ele é uma criatura múltipla. Ele é alguém que tem sua soberania, seus mistérios, suas vivências, mas ele está arrastado pelos grilhões dos fantasmas. Uma sociedade que, de verdade, é feita pelo mundo arcaico, por todos os mundos que foram ficando atrás.
Ou seja, não existe modernidade. Só existe que você arrasta com você. Ou seja, nós somos seres, daí a nossa riqueza, daí os fundamentos misteriosos do ser humano. Ninguém se entende, nem nós próprios, né? Dada a riqueza. É a riqueza que dificulta o autoconhecimento. É a herança lógica que nós temos, que nós somos sucessores de tudo isso, faz com que nós sejamos seres tão interessantes e que tropeçamos na nossa própria história. Nélida, eu estou vendo que tem um cachorrinho aí com você. É novo esse cachorro? Ela sempre faz isso. Chama-se Pilara Pignon. A Pilara é uma exibicionista. Toda vez que ela me vê sentada, ela espera. Aí, de repente, ela começa a coçar as minhas pernas, pedindo que eu a alce. Aí eu peço à professora que me passe, ela fica algum tempo comigo, me faz carinho, eu a ela, depois ela quer ir embora. Já apareceu, já está registrada e vai embora. Deixa eu falar uma outra pergunta, fazer uma pergunta, Nélida. Eu estive estudando durante um período lá em Lisboa, né, na Universidade de Lisboa. E eu fiz um pós-doutorado sobre Guimarães Rosa e Dom Quixote de La Mancha. Sobre Grande Sertão Veredas e Dom Quixote de La Mancha, Guimarães Rosa e Miguel de Cervantes. E eles falaram assim, já que você está aqui, faz uma palestra com os alunos. Eu fui fazer uma palestra, e eles me perguntaram, assim, meio que me provocando, assim, qual o autor brasileiro que seria merecedor do Nobel de Literatura? E eu falei, sem pensar, já falei, Nélida Pignon. Aí eles ficaram me olhando, assim, porque aí alguém falou, o Pepe Tela. Eu falei, não, o Pepe Tela merece também. Eu acho que o Pepe Tela é um grande ficcionista, é um grande romancista. Tem também um valor que pode ser alçado ao prêmio. Mas, no Brasil, eu sem nenhuma vontade de fazer alguma média, porque a gente, muito menos você, precisa disso. Eu queria que você falasse para nós, para mim, para o Dionísio, para o Zé Arnaldo, para os nossos companheiros aqui do programa, qual a sua expectativa em relação ao Prêmio Nobel de Literatura? Nenhuma, querida. Eu sou uma mulher sensata. Eu sou uma mulher bem situada na vida, com os pés no chão. Eu conheço o mundo literário, eu conheço a sociedade humana. Então, eu não tenho expectativa nenhuma. E tem mais, eu não estimulo a expectativa. Muitas vezes me buscam grupos querendo, enfim, colaborar. Eu disse, não conte comigo. Eu não existo nesse capítulo. Não existo mesmo. Nem posso. Quero existir nesse capítulo. Tudo que eu ganhei até hoje, eu quero deixar claro, com esse momento, queridos amigos, todos os prêmios que eu ganhei até hoje foram inesperados. Foram me dados, Deus sabe por quê e como. E eu agradeço, mas eu não fiz nada para que me dessem, ou até por merecê-los. Nunca, nunca. Eu tenho total certeza do que eu estou dizendo, e ninguém pode provar o contrário. Não existe prova palpável, visível e invisível do que eu estou dizendo. Dionísio, pode, por favor. Dionísio, eu quero que você faça essa intervenção, mas quero deixar também uma outra provocação. Vander, Nélida e Dionísio trabalham com uma matéria-prima maravilhosa, que é a língua portuguesa. Recentemente, eu comecei a ler um livro chamado Língua Portuguesa, um ativo global. E é uma retomada dessa língua como uma espécie de soft power que se espalha pelo mundo para entender em que cantos e de que maneira chegou a língua portuguesa, em que pé está essa tal de lusofonia, que me parece, pela ida da Nélida a Portugal para escrever esse romance belíssimo, Vander para estudar, fazer o seu pós-doutorado, e Dionísio também para engrandecer-se, para produzir suas obras, continua, aí vem a provocação, tendo como centro a antiga metrópole, aquele país do sul da Península Ibérica, que dominou grande parte do mundo conhecido na época e que deu de maior herança para esses povos
essa língua que nos permite agora a comunicação. Quero deixar qual é a importância da língua portuguesa hoje no mundo para vocês como matéria-prima para o que vocês produzem e de que maneira essa língua os ajudou a serem quem são, escritores, prosadores, romancistas, ficcionistas. Ladies first, não é? Primeiro, a Nélida. Muito obrigada, Didi. Você é um cavalheiro sempre. Sempre foi. Sempre foi. Concordo. Aprendi com a Nélida a delicadeza. Ele sempre me indicou nas horas certas, nunca se esquivou comigo. É um homem nobre como escritor e como companheiro de ofício. Olha, eu não sei o que o querido Dionísio vai dizer, que ele é um mestre dessa etimologia toda. Eu sou uma apaixonada pela língua portuguesa. Eu acho que ela é uma língua com esplendor. Não temos nada a reclamar. Ela não subtrai nada de nós e adiciona tudo a nós. Uma língua assim. Eu, recentemente, até posso mandar para você, Dionísio, um discurso que eu fiz sobre a língua portuguesa lá em novembro de 2019, não foi muito bem. Agora, sejamos realistas. A questão da lusofonia é um empenho fantástico que se lute pela lusofonia. Mas você vê a língua muito mais poderosa no mundo é a espanhola. E a espanhola luta para expandir o espanhol. Aliás, Nebrija, o grande gramático espanhol, do XV, XVI, ele dizia: onde vai a língua, vai o império. Ele tinha noção disso. O Instituto Cervantes está completando 30 anos, aliás, depois daqui eu vou ter que gravar um vídeo para eles. É como se fosse um ministério de Relações Exteriores da cultura espanhola. Estão em todos os lugares e promovendo a língua. Onde é que está o Instituto Brasileiro que promova a língua? Não existe. Agora, o Itamaraty resolveu fazer finalmente um instituto. Eu sempre lutei que fosse Instituto Machado de Assis. Esse ministério aí, resolveram fazer Ministério Guimarães Rosa. Guimarães Rosa não é Machado de Assis. Machado de Assis é o escritor que encarna a língua portuguesa. É ele que é o grande mestre da língua portuguesa. Então, nós nunca fizemos nada. O escritor brasileiro nunca foi protegido, nunca teve bolsas para se expandir no mundo, nunca houve uma ponte pêncil entre o Brasil e a Europa para que circulássemos culturalmente. Com isso, nós, brasileiros, escritores, nunca encontramos ninhos que nos protegesse, que nos acolhesse quando chegamos lá, contrário à ponte pêncil, a vida sempre entre os hispanos, Paris e Madrid. Então, eu acho que os portugueses têm mais vínculos com Paris, mas nós, brasileiros, não temos. Nós podemos, de vez em quando, um ou outro de nós, temos uma vaidade de sair em língua estrangeira, mas é quase um fenômeno. O Brasil, em termos de língua, é periférico, não pela grandeza, mas pelo reconhecimento. O que você acha, querido? Bom, a pergunta é realmente muito complexa, mas eu concordo com a Nélida, subscrevo o que ela falou, e queria lembrar uma coisa que está muito presente, dois narradores referenciais que estão presentes em Um Dia Chegarei a Sagres e que muito me comoveram. Inclusive, assim que eu estava lendo, e eles passaram a fazer parte, o Mateus entra de cara na história, o Camões mais adiante, não é? Eu falei com muito entusiasmo para o Giovanni Ricciardi, Nélida, que você já tinha publicado, que ele havia uma certa expectativa por esse seu romance Um Dia Chegarei a Sagres, como acontece com qualquer romance que você venha a publicar, qualquer livro seu, nos interessa a tua voz, não é?
E eu dizia, então eu me lembrei do seguinte, naquele mesmo dia, para ir juntando as pontas, uma live é tão pequenina para essas questões, não é? Eu estava na missa na Vila Mariana, com a minha filha, que você conhece, a Manuela, e já acompanhado dos netos, e lá pelas tantas alguém cantou assim, eu não tenho a voz da Sara, da Yaya, Drummond, né? Mas eu vou cantar o que eu ouvi, desafinado que seja, porque me comoveu muito. Se fosse um canto gregoriano, um latim, talvez até eu obteria melhor desempenho, assim explico o meu fracasso previamente. Mas eles cantavam assim, a gente desce como barro velho e sobe como barro novo, porque o padre estava falando justamente dessas duas pontas da vida que para a igreja todo ano são motivos de reflexões. O nascimento, o barro novo e o barro velho, que é quando chega a quaresma, a Páscoa, enfim, que você na quarta-feira de cinzas, memento homo que apulvis est, não é? Lembra-te que és pó. Então, quando a Nélida traz essas questões com essa clareza, com que ela expressou e com tão boa síntese, eu fico lembrando do seguinte, que o Camões, referência de Um Dia Chegarei a Sagres, ele diz assim, lá pelas tantas nos Lusíadas, na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Sim, o português chegou nessas quatro partes do mundo, chegou mesmo. Mas ele se consolidou mesmo como língua para o povo, para os povos que a falam, porque nós somos povos quase ágrafos. É simplesmente incrível. Olha, eu lancei agora na pandemia, foram reeditados 4 livros meus, no Brasil e em Portugal. Daí eu fiquei pensando assim, eu não vi uma linha em lugar nenhum da mídia que eu tinha feito isso. Eu já não me importo mais com isso, eu já me importei. Eu não me importo mais, eu tenho uns 72 anos e nós temos a vida literária estabelecida na praça. Mas, Nélida, eu fico pensando naquele menino que era o Dionísio, quando a Nélida disse assim, irmã solidária, lá na quarta de capa do meu primeiro livro, numa edição marginal. Olha, leia o Dionísio, é um escritor vigoroso, seco e demolidor. Eu decorei essa frase. Ninguém mais faz isso para os novos, para os que estão surgindo. E agora concluo de vez. Como é que fica essa história? Eu fiz uma coluna de português na revista Caras durante 25 anos. Eu acho que é isso que o Zé Arnaldo queria lembrar. Faço uma na rádio há 10 anos e ninguém toma conhecimento dela fora dos ouvintes. Nenhuma instituição se interessa por ela, o governo não vê isso, o MEC não vê. Nós estamos há 1 ano parados. Eu não vou criticar, porque seria injusto criticar um governo. Nós não cuidamos há décadas e décadas e décadas de ter isso que a Nélida está dizendo. A Espanha cuida do espanhol, mesmo Portugal cuida do português da parte que lhe cabe. Somos nós que não cuidamos. Total. Nós estamos permitindo que a língua nossa pereça. Você viu outro dia, a professora até me contou, um intelectual disse, não, Machado de Assis tem nada, é muito difícil essa frase. Não é palatável. Machado de Assis não é palatável. Ou seja, desastre. Até a cachorrinha protestou contra essa coisa. Mas alguém tem cachorro aqui também, graças a Deus. Sou eu. Ô, Nélida, eu queria dizer que, apesar de ser um estudioso de Guimarães Rosa, eu concordo com você, Nélida, porque eu escrevi, inclusive, uma crônica no Jornal do Brasil há alguns anos, solicitando o Instituto Machado de Assis. Porque nós deveríamos ter esse instituto pelo mundo inteiro para divulgar o nosso idioma. Deveria ser Machado de Assis. Há anos que eu digo isso.
nunca deram atenção, e afinal, esse governo saiu com o Instituto Guimarães Rosa. E outra coisa que eu queria dizer... colocar aqui de volta... É isso que eu ia te pedir. Isso. É isso que eu ia te falar. Eu pedi permissão ao Zé Arnaldo para voltar com a Sara Abreu, depois dessa introdução lírica do Dionísio da Silva, né, que se revelou aí, o Kruner, né, você sabe que o Milton Ratum esteve aqui na quinta-feira passada e disse que foi Kruner no início da vida dele, então nós ficamos surpresos. Eu queria dizer uma coisa. Eu acho, independente dos seus méritos ou importância como ficcionista e criador, que você tem essa dimensão, eu acho que o seu trabalho de estudar a origem das palavras é uma coisa extraordinária, porque é apaixonante, é uma aventura, é um faroeste. Não é? Boa, na faroeste, legal. Não é? O John Wayne, quando eu leio o que ele diz das palavras, eu acredito piamente que ele está dizendo a verdade e que, ainda que faltem algumas verdades naquele nascimento, na origem daquela palavra, ela tem fé. Ela tem fé por quê? Porque nós a usamos. Então, você presta, eu acho que você tem que continuar também com essa parte, porque é extraordinário até que as pessoas descubram o que significa as viagens de uma palavra, porque a palavra preencheu um vazio nosso, um desespero, nós éramos afásicos, ficávamos assim, de repente veio um soninho, um som, esse som, o outro disse, eu entendi, você quer dizer que me ama? Sim. E aí você explica tudo. Uma beleza. Eu acho que alguém que entende, estuda etimologia, para mim é um privilegiado. Eu abençoo, porque eu fico absolutamente fascinada. Isso que nós temos que estar nas escolas, para que as pessoas entendam o mistério da língua. Isso é um mistério. É um mistério. Então, deixa eu dizer, Dionísio, que ninguém vê e ouve, não, porque eu sempre leio, já até gravei o seu programa do rádio para levar os meus alunos. Não, ele é líder de audiência. Eu digo assim, não tem uma instituição responsável que se interesse para organizar o instituto. Não, o programa tem ouvintes, eu sei disso que você faz, inclusive. A Caras, se 20% lessem a Caras, nos 25 anos que eu fiz a coluna lá, ela tem 500 mil exemplares por semana. Se 20% lerem, são 100 mil leitores por semana, não é? Agora, eu queria dizer uma coisinha a propósito da bela intervenção da Nélida, como sempre, aqui a gente vai sempre chover no molhado, falar bem da Nélida, pelo menos no úmido, né? Eu queria, assim, olhando para o rosto gentil e alegre da Sara, lembrar o seguinte, a palavra está onde a gente menos espera. Eu conheço muita gente que só sabe que existiu Ur na Caldeia, onde morava o marido da Sara, o Abraão, não é? Porque nas cruzadas perguntaram, cidade da Caldeia, 2 letras, Ur, não tem problema o modo como chega a palavra, pode ser palavra cruzada, pode ser gibi, pode ser o que quiser, mas entre para a galáxia Gutenberg, inclusive no momento que, isso é uma questão realmente muito complexa, no momento que no Brasil nós até estejamos saindo da galáxia Gutenberg sem nela ter entrado pela absoluta hegemonia da imagem. Vocês talvez não saibam, mas a Sara Abreu também é das letras. Ela foi para a USP estudar letras, né? Conta essa história para a gente, depois se lançou como cantora no grupo Iambuzinho, que trabalha com Guimarães Rosa. Conta um pouco dessa história para a gente. Nós deveríamos fazer um empenho, viu, de ver se a própria academia deveria fazer alguma coisa com você, com os grandes lexicógrafos do Rio de Janeiro, que estão próximos, expandam para vocês visitarem as escolas. As crianças vão adorar saber que aquilo que sai da boquinha de cada uma delas
É como uma pétala, é como uma flor, é como uma cobra, é uma serpente. É tudo por meio de uma palavra. A palavra é perniciosa, é perigosa, é encantadora, é ufana. É preciso que as crianças aprendam esse conceito maravilhoso das palavras. Meu Deus, o que seríamos sem a palavra, né? Eu vou te contar um segredo. Eu estou fazendo um livrinho de etimologia infantil, justamente por causa dos meus netos, porque meu neto Josué diz, mas por que chama assim? Ele tem só 3 anos. Por que copo é copo, mesa é mesa, não é? Tem uma longa história para a gente chamar de copo. Por que isso é mouse, é rato, não é? Por quê? Se você quiser, eu faço um vídeo pequeno promovendo. Aceito de braços abertos. Olha aí, olha a rede se formando. E Nélida, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, disse lá no discurso de posse que é papel da academia preservar e enriquecer a amada língua portuguesa. Então, Nélida já defende esse papel da academia de há muito. Sempre defendeu. E, aliás, Nélida, eu já levei alunos algumas vezes para aquela visita guiada da academia, e muitos me dizem, ao final, encantados com a visita, havia lá uma encenação, sempre muito interessante, estou falando de 10, 15 anos, e os alunos depois me perguntavam, mas para que serve a Academia Brasileira de Letras? E sempre que alguém nos recebia, dizia, entre outras coisas, o papel fundamental da academia é preservar a língua portuguesa e tudo que ela produziu. Eu acho que também está dentro do escopo da nossa discussão a defesa da língua a partir desse núcleo, dessa trincheira que sempre foi a academia, não? É um motivo de orgulho. Na minha presidência, fui eu que instituí a visita guiada. É o projeto mais bem sucedido da academia. Eu queria lembrar também, então, que muito oportuno, Zé Arnaldo, essa observação, que quando a gente fala na academia, eu acho que há uma imprecisão, não aqui, não agora, e nem por ninguém que tenha falado isso aqui, de jeito nenhum, mas agora mesmo eu vi aqui, por exemplo, um confrade da Academia Catarinense, o Laerte Tavares, entrando aqui dizendo, estou aqui, Dionísio, estou aqui te assistindo e tal. O ano passado, não, em 2019, eu estive em Lisboa e fiz na Academia das Ciências de Lisboa, onde tenho orgulho de ser confrade da Nélida Pinhon, né? Uma conferência sobre o papel do Marquês de Pombal para garantir a língua portuguesa no Brasil, porque ela não estaria implantada se não fosse o Marquês de Pombal. Então, como disse a Nélida, a palavra é perigosa. A língua portuguesa não foi sem luta que ela foi implantada aqui, senão estaríamos num império teocrático, talvez de fala italiana, fragmentado, alemão num lado, italiano no outro, espanhol no outro, né? Mas, Arnaldo, o que eu queria dizer a propósito da intervenção é o seguinte: tem várias academias no Brasil, estaduais, academias de ciência, academias não só de letras, fazendo belos trabalhos, cuidando de livro, da palavra. Eu acho que elas também são muito importantes. Muito. Não é? Devemos falar às academias. Aliás, eu sempre tive uma postura muito nítida e clara. Eu sou uma grande defensora, não só da Academia Brasileira de Letras, Imperial, ou mesmo as academias estaduais. Eu sempre fui defensora das academias municipais, das pequenas academias, dos pequenas localidades. Sabe por quê? Essas academias são a ponta de lança da cultura brasileira. Sim. Agora mesmo me convidaram para ser, vejam só, eu não tenho aceitado nunca, porque eu vivo ocupada, mas me convidaram para eu ser sócia correspondente da Academia de Caxambu. Você sabe que eu aceitei? Muito bem. Porque é coerente com o meu pensamento. A única coisa que eu não posso fazer é ir lá e nem trabalhar.
mas eu já agradeci, aceitei, porque eu quero que todos nós percamos a arrogância. Somos muito arrogantes. Tantos títulos, tantos doutorados, até por sinal eu tenho vários, mas eu acho que temos que defender as academias, os pequenos núcleos. Olha, eu, por exemplo, eu tenho feito e aceito fazer grupos de jovens que estudam certos livros meus e perguntam se eu faço. Às vezes faço, olha que dá trabalho, mas eu faço tudo o que eu puder fazer pelo Brasil, pela cultura brasileira, pela língua portuguesa, eu não deixo de fazer. Aí diz assim, mas não podemos pagar, e quem está cobrando? Não é isso? Eu acho que temos que dar início ou intensificar uma campanha de reabilitação, ou seja, mostrar a quem seja, onde podemos, que nós temos uma identidade poderosa, temos um plantel extraordinário de escritores, e que o povão brasileiro, no melhor sentido, tem uma língua originalíssima. Eu vou lhes dizer uma coisa, a pessoa mais original que eu conheci na vida falando foi uma funcionária que eu tive na Barra. Eu nunca vi uma pessoa falar tão mal, mas era um desastre. E ela me enfeitiçava, eu ficava atrás dela igual um cachorrinho, para ver se eu arrancava dela as frases loucas que ela dizia. Como ela não sabia o que dizer, ela inventava. Tinha o dom da invenção verbal. Era nordestina, claro, então ela estava impregnada do passado inteiro. Ela tinha todas as falhas e os ganhos da língua ao longo dos séculos. Infelizmente, ela foi embora porque o namorado batia nela e fugia. Mas, olha, ela me deixou uma marca profunda na minha vida. Um dia eu cheguei em casa, ela se ajoelhou e beijou meus pés. Eu levei o maior susto. Eu disse, querida, por favor, levante-se, o que está vendo? Ai, Nossa Senhora, a senhora é Nossa Senhora. Eu disse, por quê? Porque me viu um retrato meu com pardão da Academia Brasileira de Letras. Extraordinário, extraordinário. Esse é o povo. Esse é o povo brasileiro. A Nau Catarineta. Vamos ouvir um pouco a Sara. Vamos embora. Sara, por favor, conta um pouco da sua história para gente. Bom, eu sou mineira, né? Eu nasci em São Paulo, mas fui criada em Varginha, Minas. E aí eu passei no vestibular em Linguística, com 18 anos. E eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo com isso, mas achei tão bonita a descrição do curso no manual da FUVEST que eu resolvi prestar. E eu fiquei muito admirada quando comecei a ver o que era linguística, né? Enfim, e ao mesmo tempo muito amedrontada, porque eram textos muito profundos, é uma ciência muito densa, né? E eu não tinha maturidade nenhuma para encarar aquilo da forma como deveria ser encarada, né? Com 18 anos, vindo do interior, sem ter tido muito acesso à literatura muito complexa, apesar dos meus pais, né, sempre terem sido leitores ávidos, né, e terem incentivado muito. A gente acaba não fazendo muito, porque era relaxada mesmo, né? Coisa de adolescente. Eu gostava de dar aula de inglês, gostava de trabalhar e acabava não me atendo muito a isso. E passei num vestibular desse, né? E falei, bom, agora eu preciso me aprumar, né? Ter a vergonha nessa cara e ler, né? Como se deve fazer. Fui aprender com professores incríveis, né? Enfim, fui aluna do Wisnik, fui aluna do Sidmar Teodoro Paz, que dava fonética, né? Da Maria Aparecida, que era lexicógrafa, né? E eu tive o prazer de aprender com essas pessoas que eu não sabia absolutamente nada e, ao mesmo tempo, tinha possibilidade de saber muita coisa, né, e de investigar aquilo de onde eu vinha, né, a língua portuguesa que eu falava, e juntar com aquilo que eu estava recebendo. Então, foi um processo muito interessante. Eu acabei, infelizmente, não conseguindo terminar o curso. No terceiro ano eu deixei o curso, estava a trabalhar, enfim. Ou era trabalhar ou voltava para Minas, voltar para Minas não era uma opção. Eu acabei trancando e fiquei com o curso em suspenso, assim, sempre comigo. E esse curso me ensinou a ler, né, de direito, né, me deu interesses por outras coisas. Tive um professor, não vou lembrar o nome, infelizmente, porque a minha memória para nós não é boa, mas um professor que estudava o Guimarães Rosa, que não era o Wisnik só,
E as aulas dele sobre Guimarães Rosa eram aulas que as pessoas se sentavam no corredor, assim, porque a gente não cabia na sala, né? Ele deixava aberto, não exigia presença de nada, mas ele não precisava, assim. A gente não cabia de tanta gente que tinha interesse por essa aula, porque ele realmente gostava de falar daquilo que ele falava, e eu falei, nossa, mas esse cara realmente, Guimarães Rosa, deve ser legal mesmo, né? E comecei a frequentar essas aulas e comecei a ler por conta dele. E aí o grupo, né, do qual faz parte, nasceu mais ou menos naquela época, 98, 99, pelo menos, né? Estava na universidade. E eles, um dos meninos que cantava comigo no coral da USP, que foi onde eu comecei a cantar, por conta, né, de estar na USP, falou, olha, os meninos estão escrevendo umas músicas para Primeiras Histórias do Guimarães, você não quer vir cantar com a gente? Eu falei, gente, mas o homem é difícil, e eles vão fazer música pro cara, com os textos, inspirando, o que será que vai sair disso? Né? E aí foi me interessar, e esse professor foi muito acolhedor, foi muito importante, e eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum. Ele me recebeu na sala dele e me indicou livros para estudar, porque eu falei para ele, eu não sei. Que injustiça, hein, Sara? Como faz? Olha, eu vou falar, é uma vergonha. Mas a minha cabeça é assim. De repente aparece o nome. E aí eu lembro que ele me indicou o caminho. Ele falou, olha, lê em voz alta. Você está lendo muito preocupada. Ouve o som. Você canta, você tem ouvido musical. Lê em voz alta. Usa o seu sotaque. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Tá, né? E comprei os livros todos e olhava para os livros e falava, bom, vamos começar. E eu comecei com Primeiras Histórias, também por causa do Iambuzim, e fui para o Miguelim, que é o livro que, nossa, todas as vezes que eu leio, né, eu me emociono em lugares diferentes, às vezes nos mesmos lugares, e sempre leio uma história nova. E eu acabei me apaixonando pelo Guimarães Rosa por conta dessa proximidade com esse professor e por conta do Iambuzim, né? E os meninos continuaram compondo e as músicas foram se transformando, a gente mudou a formação e a gente acabou fazendo um disco inteiro em homenagem ao Guimarães Rosa, em homenagem à obra dele. Então tem o Miguelim, tem o Manuelzão, a gente tem eu acho que tem uma música do Grupo também, tem o Primeiras Histórias, a gente acabou fazendo um apanhado de histórias e os meninos fizeram músicas inspiradas na obra, né? Então não tem texto dele musicado, mas tem o vocabulário, tem a musicalidade, né? E a gente acabou indo para Minas, fomos para Cordesburgo, né? Ouvir essas vozes com sotaque real, né? Porque o meu sotaque é do sul de Minas, não é a mesma coisa. Então a gente acabou se apaixonando e não tem jeito de largar, né? E aí acho que a USP me deu esse caminho. Depois eu acabei estudando voz, porque eu gosto da fisiologia, da anatomia, porque eu gostava de estudar fonética, né, lá na linguística, fonética e fonologia, e eu gosto de línguas, né, tenho um ouvido privilegiado, assim eu consigo captar uns sons e reproduzir, então tem essa facilidade. E eu acabei, né, me embrenhando aí pela fonética e pela fonologia, e por conta disso acabei na fonoaudiologia. Também porque eu gosto de ensinar, né? Então terminei agora, em fevereiro, né, no meio da pandemia, a graduação em fonoaudiologia na Unifesp, e agora vou começar a trabalhar. E sim, a palavra, né, como você estava dizendo, é o mote, é a nossa base fundamental na fonoaudiologia, né? A gente trabalha a linguagem a partir da palavra, né? E o nosso enfoque é a comunicação. Então, sem essas coisas juntas, não existe nem fono, nem ninguém. Né? Você tem mais uma música pra gente, tem? Tenho. Tem o Amém Viola, que foi a nossa primeira parceria e a minha primeira melodia, né? Que eu consegui fazer assim numa tarde, que é uma coisa que nunca tinha acontecido. Mas é o texto, né? É a palavra e a palavra trouxe a melodia. Vamos ver o que sai. Eu falei demais. O microfone dela, Zé, tá chegando bem para você aí? Para mim, não. Para mim, não. Eu acho que seu microfone não está muito bom, não, Sara. Dá um toquezinho nele aí. É que é o microfone do celular. É porque ele está meio... Poder chegar um pouquinho mais perto dele. Deve aproximar um pouco. Vou ficar com esse piano. Eu achei que você não tinha 14 anos e você já estudou letras na USP. Eu passei lá antes de você.
Eu passei lá antes de você ainda, nos anos 80. Olha, tá vendo? Então você tem já 16. Já serviu o exército. É. Vamos lá. Melhorou um pouquinho? Agora Melhorou. sim. Melhorou. Ai, deixa eu achar só a minha notinha aqui. Estou com vocês, Sara Abreu, mais uma vez. Oba. Bora lá. Peço a bênção de Vossa Senhoria, pelo mode que se apraz a violada, que só preza a pinhada encantaria, casca antiga, estrela guia ancorar. Lua avelhantada, abrolhar a revelia, viola de roça se achega emoldurada, pela avançonata que trova se apropria, de encanta santa ciranda magoar. E amém, viola, e viola, amém. Vou aboiando minha mágoa, estrada fora, sertões além. E amém, viola, e viola, amém. Vou aboiando minha mágoa, estrada fora, sertões além. Em noite alta, voz em fogueira luar, pousada em mãos, a serenada se porfia. Peço a vós, minhas licença rimada, que se apresta ao arrimo de cantoria. A alvorada onde a lua cheia faz morada, descortina o esplendor a orquestraria, de moda passarinheira qual serenata, dos sabiais em disfarces das cotovias. E amém, viola, e viola, amém. Vou aboiando minha mágoa, estrada fora, sertões além. E amém, viola, e viola, amém. Vou aboiando minha mágoa, estrada fora, sertões além. Bonito. Sara, muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Por sua participação. Vamos nos falando, tá? Beijo. Estou torcendo muito pelo seu CD, que se Deus quiser sairá agora. Um grande beijo, obrigado, tá? Sara. Obrigado. Se você puder esperar para montar o encerramento, nós agradecemos, tá bom? Obrigado. É uma delícia ouvir vocês. Obrigada. Bom, voltamos os quatro. Dionísio, Nelly da Pinhon disse que não quer o Nobel, não pensa nisso. Todos os prêmios que ela recebeu eu foram não surpreendentes. quero. Peraí, eu estava em campanha. Eu estou em campanha. Ela disse que não tem expectativas, é diferente. Não tem expectativa. Não cria expectativa. Eu não penso. Vou nessa mesma linha. Você pensa, já passou pela sua cabeça, Dionísio, em entrar para a Academia Brasileira de Letras? Isso é uma boa pergunta. Tendo aí ao seu lado a Nelly da Pinhon, que tem uma voz importante lá dentro. Então, essa pergunta, ela, para mim, ela é sempre muito simples, não é? Para responder. Eu acho que ela já é uma homenagem perguntar para um escritor se ele gostaria de candidatar-se, não de entrar, né? Se ele gostaria de candidatar-se. Para as academias entram quem é escolhido, entra quem é escolhido
pelos seus pares. Olha, eu vou dizer duas coisinhas. Primeiro, eu tenho um bom convívio, que eu prezo muito, muito nas academias que eu estou. Eu acho que o perfil para mim, como a Nélida lembrava há pouco, o da Academia Brasileira de Filologia é muito bom. Eu gosto muito da de Lisboa, porque lá estão as nossas raízes, e a catarinense, porque é a minha terra natal. Eu quero dizer por que eu jamais me candidatarei à Academia Brasileira de Letras, nunca. Nunca pensei, não estou pensando e nunca vou me candidatar. E vou deixar bem claro pelo seguinte, porque eu tenho um grande respeito pela instituição fundada por um homem como Machado de Assis, que quando ele nasceu, a vida estava 7-0 para ele. Um país escravocrata, ele era pobre, era epiléptico, a biografia, os biógrafos, como a Lúcia Miguel Pereira, por exemplo, que para mim foi uma mulher que viu melhor o Machado, fez dessa uma casa de respeito. Tenho vários amigos lá, aliás, uma delas está aqui, uma das minhas melhores amigas, a Nélida Pinhon, está aqui presente, o Torres, o Nejar, o Cícero, olha, eu não vou citar todos, né? Eu tenho muitos, e escritores que eu respeito, não é? Agora, eu não me candidatarei, é uma idiosincrasia minha, eu não me sinto, é uma idiosincrasia, algumas coisas a gente nem sabe por que não quer, e outras a gente nem sabe também por que quer. Então, eu não pretendo isso, não quero, nunca me candidatarei, essa é a resposta, e não tenho nada contra. Porque a academia pede que você queira, e que Sim. você se inscreva, e você se arrisque. A academia, ninguém é posto lá dentro sem a vontade dele, sem passar pela trajetória de conquista dos votos. Você vê, grandes escritores brasileiros teriam desejado entrar sendo assim, já indo direto para o trono. Na academia não aceita isso. Você tem que passar por um combate, o bom combate de São Paulo. Nélida, eu acho muito sábias, como sempre, as suas palavras. E eu também, como eu leciono isso, né? Faz 50 anos que eu leciono letras. Eu lecionei letras para fazer letras, não é? Para pagar a faculdade. Eu fui um daqueles trabalhadores, uns estudantes que trabalham, o governo nos chamava, mas nós éramos trabalhadores que estudavam. O que eu acho que... por que essa questão que o Zé Arnaldo traz é muito pertinente para a vida brasileira? Ela é pertinente pelo seguinte, uma coisa só, né? A academia, ela nos faz, não a academia hoje, porque a academia é uma instituição, e eu conheço a academia desde conheço do meu tempo, não é? A academia desde que eu tenho 20 e poucos que estou no mundo das letras. E eu acho que ela me fez eu ter essa ideia. Ela me fez eu ter essa ideia. Eu conhecia bem o Mário Quintana, ele foi recusado 3 vezes. Eu conhecia bem aqueles que bateram a porta dela e foram recusados. E estive nos cárceres por um documento baixado por uma pessoa que foi eleita para a academia, não foi imposta. Ela foi eleita, um dos autores do Acional número 5. Mas eu acho assim, eu sigo o preceito latino e sou católico. Dos mortos, só o bem. Sabe por quê? Porque a gente não faz a vida desse jeito. Desculpe, esse nome que você mencionou há pouco, eu não ouvi, esse último nome que você mencionou, depois do Mário Quintana, outra vez, você mencionou quem? O que foi eleito, o Aurélio de Lira Tavares. Ah, sim. Bem antes de você, Nélida, nós somos jovens diante dessas histórias, não é? E eu acho assim, a gente tem que ter as nossas discordâncias e as nossas concordâncias, porque eu tenho muitas concordâncias com a instituição, e as nossas discordâncias, elas têm que ser feitas numa conversa clara, porque daí garante o trato justo. Ninguém vai me menosprezar porque eu digo isso. Mas ninguém agora, né? Dá licença. Por favor. Dá licença. Temos que entender que as instituições humanas são falhas.
elas não receberam o beneplácito do Espírito Santo. Né? O Vaticano é falho, terrivelmente falho, cometeu atos atrozes ao longo dos séculos. A academia tem grandes falhas, mas tem mais acertos que falhas, eu acho. Sim. Essas questões políticas que você falou bem e com razão, foram circunstâncias históricas que eles acharam que naquele momento da ditadura militar brasileira traria um certo benefício. O Getúlio Vargas entrou na academia, penso que numa época que ele era ditador. Sim. Foi uma falha, mas são falhas que ocorrem, mas também a academia tem nomes excepcionais ao longo da sua história, de modo que temos que pensar sempre que as instituições são falhas, porque são humanas. As pessoas são ambiciosas, as pessoas muitas vezes esquecem de assumir um compromisso com a história, com o passado. Você vê hoje mesmo no Brasil de hoje, como há uma falha profunda dos políticos, da elite brasileira com o destino do Brasil. As pessoas como que pensam nos seus próprios interesses, não meu Deus, no fulcro do coração brasileiro. Então, eu acho que, ainda assim, a Academia Brasileira de Letras deu frutos prodigiosos à cultura brasileira. Primeiro, o milagre de congregar mais de 150 pessoas ao longo de 123 anos. Resistir e sobreviver desde o século XIX. Ela nasce num país alforriado, pobre, miserável, não é? E, de repente, uns meninos lá, uns jovenzinhos, em pleno vigor utópico, decidem fundar uma academia que eles achavam que aquele país pobre podia ter. Então, os dois monstros, Machado e Joaquim Nabuco, apoiaram e foram em frente. Éramos tão pobres que quase não tínhamos nem um casebre. Aí fomos conseguindo, os franceses deram o Petit Trianon, e assim foi indo. Então, nós temos mais vantagem e benefício. Agora, o Mário Quintana foi uma tristeza, mas ele não concorreu 2 vezes? Ele concorreu 2 vezes, a terceira ele não quis concorrer. Então não foram segundo 2 consta, o Austregésio de Ataíde havia garantido que ele seria eleito por unanimidade. Mas como ele estava aborrecido com as 2 primeiras, né, candidaturas, pois é. Ele perdeu para o Castelo Branco e perdeu para o Portela, né, para o Eduardo Portela. Primeiro foi pelo Portela, não foi? Primeiro? E depois e ele, na terceira, ele diz, o Nisquier, Arnaldo Nisquier me contou, que recebeu a incumbência do Austregésio de Ataíde para sondar o Mário Quintana, e ele disse cobras largatos e não admitiria entrar jamais. Ele na verdade, estava magoado. Né? Mas eu vou aproveitar essa conversa nossa para dizer que na próxima semana, na quinta-feira, no programa Literatíssimo, nós teremos a figura de um outro escritor, assim como o Dionísio da Silva, assim como o Ricardo Cravalbin, que são pessoas que nós gostaríamos muito, mas muito mesmo que estivessem, né, naquele convívio acadêmico da ABL, que é o Silviano Santiago. Silviano Santiago, professor, ficcionista. E provavelmente o Zé Arnaldo vai fazer essa pergunta a ele também, vai querer saber qual é, por que ele não se candidata, por que ele não... Porque é merecedor, o Silviano Você dá licença, em compensação, ele é tão apreciado, tão admirado, que ele ganhou o prêmio Machado de Assis. É preciso, isso é um indício do grande apreço da casa aos grandes autores brasileiros. Portanto, isso você tem que dizer para ser justo com a Academia Brasileira de Letras. Porque a Academia Brasileira de Letras fala por várias vias. Como sempre assim, as instituições falam. Tem várias imagens, você tem que interpretá-las.
Nélida, eu acho tão bom esse papo. Eu queria só mais uma aguinha aqui, que eu acho que é para o monjolo de todos, e até para o meu também. O Brasil é tão grande, tão imenso, e eu vou dizer sem nenhuma empáfia, que não é do meu caráter isso, não é no querer parecer o que não é, ou ao contrário, eu acho que quando você tem que chegar num lugar e dizer que você tem tal título, isso fica muito ruim para você, não é? A gente discutiu isso hoje pela manhã na Band News. Aqui no Rio tem um pobre homem que teve que se defender nos tribunais porque ele era porteiro do edifício e não chamava o juiz que morava ali de doutor. Então, o juiz processou ele, né? Então, processou para fazer. Eu queria dizer o seguinte, o Brasil é tão grande, tão vasto, tão complexo, que 40 vagas fixas é um número muito pequeno para tantas representações num país tão grande, tão diverso. E por isso as outras academias também têm o seu valor e tem esse tipo de coisa. Quem quiser se candidatar, se candidate, se é eleito, seja. O Ricardo Cravalbin se candidatou e não foi eleito na primeira vez, quem sabe um dia seja nosso amigo, porque tem valor. O Rubem Fonseca nunca quis, o Carlos Drummond de Andrade jamais quis também. E eu, como eu fui perguntado pelo Zé Arnaldo, eu quero dizer o seguinte, Zé Arnaldo, eu gosto muito dessas instituições que nós frequentamos, que disputam os concursos com bancas organizadas entre seus pares, compreendeu? E faz lá um concurso e você... Então, eu acho justo que um acadêmico, que um candidato procure seus pares e diga seus futuros pares ou eventuais pares. Eu fiz assim, não é? Nas academias para onde entrei, e algumas pessoas não me queriam lá. Eu tive 6 votos contra mim na filologia. Dado esses 6 votos foram dados para uma pessoa, eu não vou ser deselegante, ela não sabia coisa nenhuma de filologia, mas ela teve 6 votos. Então, há vários critérios. Eu acho legal que a pessoa chega lá e diga, olha, eu gostaria de fazer parte do convívio. Pode ser que a maioria queira, por consenso queira, alguns não queiram, mas a vida é assim. Nem numa família tem unanimidade. Então, não é contra isso que eu sou revoltado, que eu tenho outras bandeiras. Eu sou de uma geração que tem bandeiras maiores, compreendeu? A gente queria derrubar o muro de Berlim, queria o socialismo na terra, não queria, assim, uma bandeirola dessas que me desconcertam hoje, sabe? A ofender, a mutilar a língua portuguesa e dizer todes, pensando que assim a gente vai agradar gregos e gregues e goianas, compreendeu? Não é isso. A voz feminina se dá quando uma Nélida Pinhon faz um romance, compreendeu? São outras coisas, quando uma cantora canta, enfim, eu não vou aqui fazer um discurso, mas a Nélida, nossa querida Nélida, como eu disse, é uma central elétrica, tem que fazer os fios, não é? A igreja, o cardeal mais burro fala 5 línguas, compreendeu? E eles erram e fazem crueldades, fizeram ao longo da história, ninguém ignora, mas o mais burro lá sabe 5 línguas. Vamos aproveitar e convidar a cantora predileta do Dionísio da Silva. Já está na hora, né? Para a nossa conversa, Yaya Drummond. Vou chamar a Yaya, mas eu quero... Fiquei aqui ouvindo vocês nessa aula, eu aprendo tanto nesse Literatice. Já vou ter que... Lembrei de Farda, Fardão, Camisola de Dormir, do Jorge Amado. Estou com visita aqui em casa. Então vamos chamar a Yaya para começar a encerrar. Boa noite, Yaya. Linda! Boa noite, gente. Com licença para chegar aqui nesse papo maravilhoso. Aprendi muito mesmo ao longo dessa noite com vocês. Muito obrigada. Tudo bem, Yaya? Tudo Yaya, bem. Eu queria lhe agradecer de público a sua disponibilidade de aceitar, né, o convite em cima da hora para participar do nosso Literatice, em razão da desistência, né, da Lu Oliveira, que passou por um problema de falecimento de uma pessoa. Enfim, muito obrigado. Você é muito querida por nós. Eu acho que a gente vai até criar um quadro, vou propor ao Zé Arnaldo criar um quadro fixo para você aqui. Sim. O Dionísio já aprovou. Eu vou ficar quieto. A recíproca é verdadeira. É um grande prazer sempre estar aqui com vocês, de verdade. E hoje, ouvindo a Nélida, fiquei
felicíssima, de verdade. Ficava aqui no meu silêncio assim, maravilhosa, é isso mesmo. Obrigada. Nélida Segredor, que está com visita. Nós temos que começar deixá-la receber bem, porque ela é uma grande anfitriã, a visita que já está à casa dela. Então, a gente pode começar a agradecer a presença desses ilustres convidados. De minha parte, eu quero dizer que foi uma alegria, uma honra receber Nélida Pinhon e, mais uma vez, Dionísio da Silva. Eu sempre aprendo muito lendo seus livros e ouvindo vocês, quando eu tenho a oportunidade de estar com vocês numa mesma mesa, ainda que virtual. Muito obrigado, Nélida Pinhon e Dionísio da Silva. Muito obrigada. Faço minhas palavras. Querida, adorei todos vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Faço minhas palavras do Zé Arnaldo, querida Nélida, muito obrigado. Dionísio, meu amigo. Nélida, um beijo para você, Nélida, querida. Beijo, meu querido. Vamos nos encontrar logo, se Deus quiser, Jussara. Muito prazer. Antes da Yaya cantar, eu só queria dizer que o programa Literatices de semana que vem terá, além da presença do nosso escritor, professor Silviano Santiago, nós teremos quase que uma noite mineira na quinta-feira que vem, porque as cantoras Kátia Teixeira, que embora seja paulista, mas dialoga muito com a tradição das Minas Gerais, e a Consuelo de Paula, com participação especial do grande Saulo Laranjeira. Então, o Literatices de quinta-feira que vem vai ser praticamente um programa de Minas Gerais. E com vocês, falar em Minas Gerais, com vocês, a talentosíssima Yaya Drummond, que um passarinho me contou que ela está lançando um CD. É o primeiro CD, né? É o primeiro CD solo, com as minhas canções, um CD cheio, né? Um álbum, na verdade é um álbum, porque CD, né? Quase não está fazendo mais o compacto disso. Mas é um álbum cheio com 2 canções de minha autoria, chamado Yaya, o disco, e vem ao mundo em todas as plataformas digitais, e quem é um pouquinho mais analógico, apesar de estar na rede, pode ouvi-lo na íntegra, na minha página do YouTube, Yaya Drummond, tem letra duplicada. Então, vocês podem escolher por onde ouvir, ou pelas plataformas, ou pelo YouTube. E ficaria muito honrada com a escuta de vocês. E você vai dar uma palha aí de uma dessas músicas que estão no... Eu vou cantar Menina Coragem, que é uma parceria minha, com a Sofia Cupertino, que é uma outra cantora e compositora também aqui da cidade, que, se tudo der certo, também lança o disco esse ano ainda. Vocês estão me ouvindo bem com esse fone aqui? Muito bem. Estamos. Só tirar de um lado para eu me ouvir, que não fica meio surtido. Então, Menina Coragem. De novo aqui na live, para aparecermos todos juntos no encerramento. De novo, a Sara. Eu aqui, nós agradecemos também pela presença. Muito obrigado, Sara. Olha, deixa eu dizer uma coisa, porque depois a gente vai embora. Toda manhã, 2 mulheres entram no meu café da manhã. A Nélida Pinhon via Facebook e a Yaya no History, inventando uma coisa. Eu tinha que fazer essa confidência, vou aproveitar que a minha mulher está lá longe e vou falar, não é? Essas 2 estão tomando café da manhã comigo enquanto a minha mulher dorme, a Michele. Vocês 2 estão ali. A Yaya sempre está fazendo uns requebros e a Nélida vem sempre com uma reflexão pertinente. Eu acho uma síntese tão bonita para a gente começar o dia. Beleza. Obrigada, meu querido. É um prazer te acompanhar no café da manhã, Dionísio. Sejam bem-vindas. Queria dizer publicamente, Sara, que voz maravilhosa. Muito prazer em conhecê-la. Lindo, lindíssimo. Menina Coragem, parceria minha com a Sofia Cupertino. Vem cá pra ver, me dê a mão, não vá cair. Se lance ao vento, ao céu e ao mar, deixa fluir. Vê límpida água serpenteando entre as pedras do cais. Repare, o rio bom se entrega aos temporais. Se vai, seus pés precisam caminhar.
crescer, ganhar a imensidão, coragem, são muitos a te guiar, pretos caboclos do mar. Vai lá pra ver, me largue a mão pra então seguir. Te fiz mulher pra não temer, pra ser feliz. Vê trépida sombra balanceando entre as folhas no ar. Repare, a escuridão tem muito a te ensinar. Se vá, seus passos vou acompanhar. Em paz, te entrego a sua luz. Seja amor em cada amanhecer. Deixa pro tempo curar a dor. Deixa pro tempo curar a dor. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Eu só posso dizer que ouvindo essas três mulheres maravilhosas, que ainda há esperança neste país. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Beijo, Dionísio. Um beijo. Tchau. Beijo,